Segundo o livro dos Reis, capítulo 8. A mulher de Sunem volta para sua terra. Eliseu tinha dito à mulher que morava em Sunem, a mãe do menino que ele tinha ressuscitado, que o Senhor Deus tinha avisado que ia haver uma grande falta de alimentos. Disse também que a fome ia durar 7 anos naquela terra, e por isso ela devia sair de lá com a sua família e ir morar em outro lugar. Ela havia seguido o conselho do profeta e tinha ido com a sua família morar na terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Quando passaram os 7 anos, ela voltou para Israel e foi falar com o rei, a fim de pedir que devolvessem a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o empregado de Eliseu, pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto viver de novo. Nesse momento, a mulher chegou para fazer o seu pedido ao rei. Então Geazi disse: Ó rei, aqui está a mulher, e aqui está o filho dela que Eliseu ressuscitou. O rei fez perguntas à mulher, e ela confirmou a história de Geazi. Então o rei chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo o que era dela e também o valor de todas as colheitas que as suas terras haviam produzido durante os 7 anos em que ela havia estado fora. Eliseu e o rei da Síria. Eliseu foi até a cidade de Damasco numa época em que o rei Ben-Hadad da Síria estava doente. Quando o rei soube que Eliseu estava lá, disse a Azael, um dos seus oficiais: Leve um presente para o profeta e peça a ele que consulte a Deus, o Senhor, para saber se vou ficar bom. Então Azael carregou 40 camelos com todos os tipos dos mais finos produtos de Damasco e foi falar com Eliseu. Quando se encontrou com ele, disse: O rei Ben-Hadad, que é como se fosse seu filho, mandou perguntar ao Senhor se ele vai ficar bom da sua doença. Eliseu disse: O Senhor Deus me disse que o rei vai morrer, mas diga a ele que ele vai ficar bom. E ficou olhando firmemente para Azael durante tanto tempo que ele ficou sem jeito. De repente, Eliseu começou a chorar. E Azael perguntou: Por que é que o Senhor está chorando? Eliseu respondeu: Porque sei das coisas terríveis que você vai fazer contra o povo de Israel. E continuou: Você vai pôr fogo nas fortalezas de Israel, vai matar os moços, esmagar as crianças e rasgar a barriga das mulheres grávidas. Como poderia eu chegar a ser tão poderoso? Perguntou Azael. Eu não sou ninguém. O Senhor Deus me mostrou que você vai ser o rei da Síria, respondeu Eliseu. Azael voltou até o lugar onde estava o rei Ben-Hadad e este lhe perguntou: O que foi que Eliseu disse? Ele disse que o Senhor vai ficar bom com certeza, respondeu Azael. Mas no dia seguinte, Azael pegou um cobertor, molhou-o bem e com ele sufocou o rei. E Azael ficou no lugar de Ben-Hadad como rei da Síria. O reinado de Jeorão de Judá. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Jeorão tinha 32 anos de idade. Ele governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe de Israel. E Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel, como a família de Acabe havia feito. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor, mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia feito uma aliança com o seu servo Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Jeorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, Jeorão saiu com todos os seus carros de guerra e foi até Zair. Ali eles foram cercados pelos edomitas. Para escapar, Jeorão e os comandantes dos seus carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite e os soldados de Jeorão fugiram para as suas casas. Desse tempo em diante, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Libna também se revoltou. Todas as outras coisas que Jeorão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi, e o seu filho, Acasias, ficou no lugar dele como rei. O reinado de Acasias de Judá. No ano 12 do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Acasias tinha 22 anos de idade. Ele governou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Onri de Israel. Por ser aparentado com o rei Acabe pelo casamento, Acasias seguiu o exemplo da família de Acabe e pecou contra Deus, o Senhor. O rei Acasias se juntou com o rei Jorão de Israel, a fim de guerrear contra o rei Azael da Síria. Os exércitos deles lutaram em Ramote-Gileade e Jorão foi ferido na batalha. Então ele voltou para a cidade de Jezreel a fim de tratar dos ferimentos, e Acasias foi até lá para visitá-lo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Como tratar os que creem. Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as mulheres jovens como irmãs, com toda a pureza. Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. A verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e ora, de dia e de noite, pedindo a ajuda dele. Porém, a viúva que se entrega ao prazer está morta em vida. Timóteo, mande que as viúvas façam o que eu aconselho, para que ninguém possa culpá-las de nada.
Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Coloque na lista das viúvas somente a que tiver mais de 60 anos e que tiver casado uma vez só. Ela deve ser conhecida como uma mulher que sempre praticou boas ações, criou bem os filhos, hospedou pessoas na sua casa, prestou serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus, ajudou os necessitados, enfim, fez todo tipo de coisas boas. Mas não ponha na lista as viúvas mais jovens, porque quando seus desejos fazem com que queiram casar de novo, elas abandonam a Cristo, e assim elas se tornam culpadas de quebrar a primeira promessa que fizeram a Ele. Além disso, elas se acostumam a não fazer nada e a andar de casa em casa. E pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Por isso, eu quero que as viúvas mais novas casem, tenham filhos e cuidem da sua casa, para que os nossos inimigos não tenham motivos para falar mal de nós. Pois algumas viúvas já se desviaram e seguiram Satanás. Se alguma mulher cristã tem viúvas na sua família, ela deve ajudá-las. Que ela não ponha essa carga sobre a igreja, para que a igreja possa cuidar das viúvas que não tenham ninguém que as ajude. Os presbíteros, que fazem um bom trabalho na igreja, merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Pois as escrituras sagradas dizem, não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. E dizem ainda, o trabalhador merece o seu salário. Não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero, a não ser que ela seja feita por 2 testemunhas pelo menos. Repreenda publicamente os presbíteros que cometem pecados, para que os outros fiquem com medo. Na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos santos anjos, eu peço e insisto no seguinte: em tudo o que você fizer, obedeça a estas instruções, sem preconceito contra ninguém e sem favorecer nenhuma pessoa. Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não tome parte nos pecados dos outros. Conserve-se puro. Já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Os pecados de algumas pessoas podem ser vistos claramente antes mesmo de elas serem julgadas, mas os pecados de outras pessoas só são vistos depois. Assim também as boas ações são vistas claramente e mesmo aquelas que são difíceis de ver não poderão ficar escondidas para sempre. Daniel capítulo 12. O momento final. E o anjo continuou dizendo, nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. E você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com um selo para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá, procurando ficar mais sábios. Então eu vi 2 anjos de pé na beira do rio, um de um lado e o outro do outro. Um deles perguntou ao anjo vestido com roupas de linho, que estava rio acima, quando é que todas essas coisas maravilhosas vão acontecer? O anjo levantou as mãos para o céu e, em nome de Deus, que vive para sempre, disse, eu juro que tudo isso vai acontecer daqui a 3 anos e meio, quando terminar a perseguição do povo de Deus. Mas eu não entendi bem e por isso perguntei, por favor, me diga como é que tudo isso vai acabar. E ele respondeu, agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo isso deve ficar em segredo até o fim. Muitos serão postos à prova, e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Os maus continuarão a sua maldade, e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Depois que os sacrifícios diários forem suspensos e o grande terror for colocado no templo, passarão 1290 dias. Felizes aqueles que continuarem fiéis a Deus por 1335 dias. E você, Daniel, continue firme até o fim. Você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. Sua promessa tem sido a minha esperança. Lembra da promessa que fizeste a mim, este teu servo, a promessa que tem sido a minha esperança. No sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Os orgulhosos estão sempre zombando de mim, mas eu não tenho me afastado da tua lei. Eu lembro dos teus julgamentos do passado, e eles me confortam, ó Senhor. Fico muito revoltado quando vejo os maus quebrando a tua lei. Na minha curta vida aqui na terra, faço canções sobre os teus mandamentos. De noite, eu penso em ti, ó Senhor Deus, e medito na tua lei. O meu dever nesta vida é este, obedecer aos teus mandamentos. Prometo obedecer às tuas leis. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Prometo obedecer às tuas leis. De todo o coração eu te peço, tem misericórdia de mim, como prometeste. Tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os teus ensinamentos. Com toda a pressa e sem demora, procuro obedecer aos teus mandamentos. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não esqueço a tua lei. Por causa dos teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para te louvar.
Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. Ó Senhor Deus, a terra está cheia do teu amor. Ensina-me os teus mandamentos. Confio nos teus mandamentos. Ó Senhor Deus, tu cumpriste a tua promessa e tens sido bom para mim, este teu servo. Dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço à tua palavra. Ó Deus, tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus mandamentos. Os orgulhosos dizem mentiras contra mim, mas eu, de todo o coração, obedeço aos teus mandamentos. Esses homens não querem aprender a tua lei, porém eu tenho prazer nela. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. A tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Gosto de pensar na tua lei.